Olá, amigos e irmãos, bem-vindo. Você que tem nos acompanhado por esses dias, nós chegamos ao quinto tópico dessa série, onde será o nosso refúgio. Quero dizer que o refúgio é um lugar tranquilo, que oferece paz, tranquilidade e sossego. Tá certo? Existem vários tipos de refúgio, tá certo? O refúgio que eu estou lhe dizendo aqui é o refúgio da vida, do bem-estar. Não é um refúgio de guerra, que é diferente, em que a pessoa vai para um lugar de refúgio, mas ela está sofrendo ainda. A angústia dos seus parentes que se foram. A angústia. Vem cá, Neto, vem cá, fala. Vem cá, fala com o vovô. Vem aqui pertinho do vovô aqui. Vem cá, o vovô falar com você. Vem cá. Fica aqui perto do vovô. Então, minha netinha tá mexendo comigo ali. Então, quero dizer para vocês, é diferente do refúgio de guerra. O refúgio que eu estou aplicando essa semana, nesta série, é refúgio de vida, refúgio para a vida. É diferente, em que você vai ter uma plena paz em sua vida, sossego, mas você ter paz de espírito. Mas isso precisa ser construído ao longo da sua vida. Um ser humano que vai viver, ou que nasce, e vai viver nesse mundo cheio de muitas coisas que causam desgostos e angústia, é muito difícil ele não ter momentos difíceis na vida dele. O refúgio de guerra é aquele refúgio onde as pessoas vão para um lugar fugindo de uma guerra, mas ali eles continuam o seu sofrimento. De um ente querido que se foi, da casa que deixou para trás. São pessoas que precisaram sair à força da sua pátria para poder viver. Ir para um local sem saneamento básico, água encanada, uma luz elétrica bem sucedida. Às vezes tem luz de dia por causa dos grupos geradores, mas à noite não tem. O esgoto é céu aberto às vezes. A hora da alimentação é aquele tumulto terrível. Então, o estado de vida ainda é ruim. Está ali separado, refugiado da guerra, mas ainda está numa condição não tão favorável assim. Essas pessoas precisam das nossas orações, do nosso clamor a Deus para que elas tenham uma vida melhor. Mas o refúgio que eu estou falando é quando a pessoa sai desse estado de vida e entra por uma condição tranquila, abençoada de paz. Mas para que isso aconteça, eu preciso construir isso em tudo. Em tudo na minha vida, ó. Seja na minha vida profissional, eu devo buscar uma profissão que me garanta o sustento. Eu devo estar sempre pensando num plano B. Outra coisa também, eu devo evitar o pecado. O pecado é um atraso na vida do ser humano. Sim, senhor. Eu devo também procurar ter cuidado com os meus sentimentos, ter cuidado dos meus relacionamentos, porque se eu me relacionar mal, eu terei uma família mal estruturada, uma vida sentimental mal estruturada, e tudo aquilo que eu produzir de riqueza será destruído, não terá valor algum, porque eu não vou ter com quem dividir ou compartilhar isso. Eu não vou ter uma alegria completa. Então, a boa parte dos seres humanos, eles quando ganham o seu dinheirinho, eles querem folgar, querem passear, querem viver uma vida de arregalada, mas esquece que temos que tirar um tempo para cada coisa. Se você passear demais, você vai ter problemas. Se você estiver folgando demais, você vai ter problemas. Você precisa de tudo um pouco. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que tudo que passa do ponto é vaidade. Você está entendendo? Então, no relacionamento, na vivência com as pessoas, nas amizades, eu preciso
criar esse... Eu preciso ser uma pessoa que tem uma autodisciplina para julgar o ambiente onde estou, sem fazer alarme. Eu acho engraçado as pessoas quando elas... Você vai ajudar alguém, você chega para fulano e fala, fulano, você toma cuidado com isso, isso e isso, para que você não precisa dizer a ninguém que eu estou te dando um conselho. Esse conselho você guarda com você. Mas a pessoa mesmo, ela estraga a sua vida porque ela não consegue segurar uma informação. Ela vai chegar para o outro, talvez o outro estava tramando para ele e vai dizer, fulano pediu para me ter cuidado com você. Pronto. Ele vai ter... Aquela pessoa vai ser inimigo de duas pessoas. Uma dele, porque ela agora vai se afastar. Duas da pessoa que falou. Se a pessoa está dizendo, dando um conselho para você, tomar cuidado com você lida com fulano, mas você tenha cuidado. Quem sabe o próprio Deus mesmo induziu aquela pessoa a te abrir o teu olho. Mas você não valorizou isso. Você não segurou a informação. Você não procurou trabalhar a informação. É a mesma coisa que você tem uma causa e você chega para a pessoa e diz, olha, acontece muito na área profissional que a gente tem. Olha, a empresa, o equipamento está com problema X, mas ele está tendo problema assim de má operação. Ele precisa de dar um ajuste, dar um treinamento e tal. A pessoa não compreende. Se o chefe daquele grupo, ou daquela pessoa, daquele operador, daquela máquina, não tiver sabedoria para lidar com a situação e tentar resolver isso sem deixar a pessoa desconfiar que ela foi mencionada de alguma forma, não. De qualquer forma, nem tudo aquilo que a gente ouve a gente tem que passar para frente. Então, há muitos conflitos por causa disso. A pessoa não consegue guardar aquilo que ouve. Ela sempre, aquilo que é para guardar, ela não guarda. E acaba estragando a sua vida. Então, nós precisamos de ter uma postura de vida. Todos nós somos sujeitos a cometer infrações. Mas nós temos que tomar cuidado. O que eu relacionei aqui? Para que nós tenhamos uma vida tranquila na nossa velhice, no nosso futuro, ou talvez no decorrer da nossa vida, nós precisamos ser disciplinados. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for. Entenda comigo. Tem que ter cuidado no relacionamento. Você tem que ter cuidado, se preocupar com a sua vida profissional. Você tem que se preocupar com os seus sentimentos. Né? Você tem que se preocupar com suas amizades. Esses 4 tópicos aqui moldarão o teu caráter. As amizades, elas podem ser boas, mas podem te conduzir ao mal também. Os seus sentimentos, se eles não forem dominados, eles podem te prejudicar também. Sua vida profissional, se você não tiver um preparo, você pode sofrer lá na frente. Porque hoje há uma exigência muito grande que você tenha formação em uma área. Você que é pai de família, tem um filho, você deve, desde novo, induzir o teu filho ao trabalho. Você deve fazer isso. Por quê? Como que eu vou induzir meu filho ao trabalho? Simplesmente. Coisas simples. Pegue uma colher que você acabou de comer alguma coisa e dê na mão de uma criança de 1 aninho de idade. E fala assim, filho, leve lá na cozinha para mim, coloca em cima da mesa. Ele vai levar. Ele vai aprender o comando. Mas se você deixar o filho, ao bel prazer, ter pena dele e ele crescer naquela vida de maré mansa, você vai ter problemas. Ele vai assistir certos filmes. Se você olhar em alguns canais de filme, algumas agências de filme, você vai observar que boa parte dela tem filmes de assaltos, de roubos. E ali muitos aprendem técnicas de assalto. Muitos jovens e adolescentes acabam entrando nesse caminho. Então,
nós estamos numa fase agora da nossa série, que é o quinto tópico, que é a salvação. Como eu vou fazer para ser salvo? Né? Todos esses itens aqui precisam ser explorados na nossa vida como um todo. E há um conselho também na palavra de Deus, nós temos que se afastar do pecado. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a santidade divina. Adultério é pecado, prostituição é pecado, maledicência é pecado, falso testemunho é pecado, pré-julgamento é pecado. Todos esses tipos de você já viu os 7 pecados capitais? Entendeu? Luxúria é pecado. As pessoas se preocupam muito com essas coisas e acabam se autodestruindo por causa disso. Você vê que nesses últimos tempos as pessoas estão muito preocupadas com a imagem, preocupadas com o que ter. Jesus, no livro de Mateus, o que ele diz? Que nós não devemos estar ansiosos pelo que havemos de comer ou vestir. Esse desejo pela luxúria de ter coisas bonitas, quando algumas pessoas assistem a televisão ou a novela, que eu acho que é um atraso de vida a pessoa ficar perdendo tempo com certas novelas aí. E a pessoa quer copiar o que tem ali na televisão, o modo de vestir, o modo de viver, até o modo no relacionamento conjugal. Você pode ver que eu não vejo um relacionamento conjugal, se bem que eu não assisto esse tipo de novela, eu não vejo que os relacionamentos conjugal, né, apresentados nessas tramas de novela, eles são um modelo que uma família deve seguir, porque eles não têm base para isso. Eles têm uma base de família moderna, que é aquela família que pode viver a revelia, ao bel prazer, na orgia, no pecado de adultério, de prostituição, de fornicamento. Então a Bíblia diz que nós temos que se afastar do pecado, porque o pecado destrói a nossa vida aos poucos. No momento parece ser bom, mas o final é ruim. Quantos homens que desenvolvem com outras mulheres aí, e às vezes o que não dá para a esposa, dá para a mulher de fora? Quantos homens que deixam suas esposas em casa e vão atrás de outras mulheres? E às vezes perde a esposa, a gente não sabe por que perdeu, mas também foi muito ruim para a esposa. Então tem que ser isso. O meio evangélico também está, muitos que estão perdendo a espiritualidade, em algumas igrejas, nem se pode falar nem do Espírito Santo mais, porque ele revela o pecado das pessoas. Hoje é deselegante você... Claro que tem um exagero, tem pessoas que querem achar que tudo é revelação e é profecia, não é isso não. As coisas de Deus é séria e feita com decência e ordem. Tem um tempo para tudo. Você não pode sair por aí gritando ao bel prazer. Deus não manda o seu profeta sair gritando ao bel prazer, falando ao bel prazer. Não. Tudo tem que ter ordem. Você vai sair assim do nada? Não. Tudo tem que ter ordem. Você tem que, até mesmo se Deus te der uma mensagem, você não tem que sair correndo por aí entregando, não. Você tem que pensar no momento certo para falar, se a mensagem for uma mensagem de peso, ou que vai mudar a pessoa, ou que vai afetar a situação da vida daquela pessoa, você tem que ter muito cuidado para não dar errado. Porque Deus, ele não faz as coisas fora de contexto. Mas uma das coisas que nós temos que fazer é se afastar do pecado. Está escrito em Romanos 6, só como base, 6 a partir do verso 5 que diz. E eu vou ler para você, está escrito assim: porque se fomos plantados, a fala de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, quando Cristo morre na morte de cruz, ele carrega junto com ele ali na sua morte todas as dores que deveríamos sentir. A condenação que era para nós, ele carregou no momento da cruz, para que também na sua ressurreição, né, que nós fôssemos também a sua semelhança,
de morte na sua ressurreição. Quando nós morremos, como ele ressuscitou dos mortos, nós vamos ressuscitar também. Primeiro, a garantia de que nós vamos ser salvos. Nós temos a garantia que um dia Deus há de nos redimir e nos tirar dessa terra. Salvar a nossa vida, e se tudo der certo, a nossa família estiver também enquadrada nos preceitos de Deus, ela também vai ser salva. Mas é um processo, né? O verso 6 diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem, preste atenção nisso, que Paulo, ele está dando uma ênfase aqui, é uma ênfase clara, ó, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E aí? Isso quer dizer, ou nós somos separados para Deus, ou não somos. Não podemos ficar em cima do muro. Uma vez Deus nos redimindo, nos resgatando debaixo do jugo do pecado, aonde nós estávamos sendo sentenciados à morte eterna, agora Deus nos resgata para a sua presença, transformando a nossa vida. Como que nós vamos servir a Deus e andar no pecado? Não tem como. A luz não se mistura com as trevas. É aquilo que eu sempre digo, que para mim, que eu disse, esses dias eu falei na outra passagem que falei, que a mentira é como a escuridão. Faz festa enquanto a luz não chega, que é representada pela verdade. Ou seja, o pecado, né? O pecado, ele faz festa, o pecado é como a escuridão. Ele faz festa enquanto a luz não chega. Se a luz chegou, o pecado tem que sair, que é a escuridão. Agora a nossa vida torna-se luz. O que Jesus falou lá no Evangelho? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Tudo do servo de Deus está às claras. Que ele é um homem de Deus, e que ele é separado por Deus, que a vida dele é outra vida, que não é essa vida de pecado. Não tem como você conciliar as duas coisas. Alguns acham que tem. Alguns acham que tem que viver na promiscuidade, tem que viver na indecência, tem que viver como os lá de fora e acham que são servos de Deus. Olha lá. Verso 7. Eu estou lendo capítulo 6 de Romanos, a partir do verso 5. O verso 7 diz assim: porque aquele que está morto está justificado do pecado. O morto que Paulo está falando aqui é morto para o pecado. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, ouve a sua palavra, o seu ensinamento, o seu discipulado, e agora o pastor, o ministro da igreja, leva ele para ser batizado nas águas bautismais. Ali ele está sendo sepultado o velho homem. Ele está demonstrando naquilo ali. E agora nasce um novo homem. Ele está dizendo assim para o mundo: olha, eu confirmo o meu nascimento em Cristo Jesus. Que agora eu sou um novo homem, uma nova mulher. O verso 8 diz o quê? Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aí nós chegamos aonde? Viveremos aqui está no futuro. O viveremos aqui está no futuro. Aí é a questão da salvação futura que os filhos de Deus vão ter se viver uma vida pautada na palavra de Deus. O que eu vejo aí é muita resenha, muita reclamação. Teve um momento, na carta de Paulo aos Efésios, teve um momento que Paulo falou: não pude falar com vocês como espirituais. Por quê? Você não irá compreender os desígnios de Deus se você não se encurvar diante dele para receber o seu espírito. Se você ficar cheio desse mimimi, dessas reclamações, e não procurar entender os desígnios de Deus, você nunca vai receber Deus na sua vida. O que está dizendo o verso 8? Ora, se já morremos com Cristo. Por quê? Cristo foi o primeiro que deu o exemplo. Morreu em morte de cruz,
E agora nós estamos agora mortos para o pecado. Ele fala, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aonde? Na eternidade. Agora, ó, verso 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Porque ele venceu a morte. No terceiro dia, Cristo ressuscita dos mortos. Triunfante. Oh, aleluia. O verso 10 diz assim, porquanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Cristo estava dizendo assim, olha, em mim não pode habitar o pecado. Aí o verso 10 está dizendo, pois quanto ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, uma vez nós rejeitando o ser humano, rejeitando, seja ele homem ou mulher, rejeitando o pecado, agora ele passa a viver para Deus. O verso 11, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não tem como você chegar perto de Deus e achar que Deus está de cara boa para você, porque você está vacilando e quer que Deus te aceite assim. Não vai ter jeito. Preste muito bem atenção. Se Deus fosse um Deus tirano, conforme tem muitos governos aí, igual na Segunda Guerra Mundial, que um certo líder de uma nação, ele colocou na mente do seu povo que outras raças eram inferiores e que elas deveriam ser exterminadas da face da terra. E a Segunda Guerra Mundial, ela teve mais de 50 milhões de pessoas mortas. Dentre elas, 6 milhões de judeus. Tudo na mente de um homem, que colocou na mente do seu povo que as outras raças ainda existem no mundo hoje, algumas nações que seus líderes pensam, ou seus próprios cidadãos pensam, que outras raças são inferiores à raça deles. Os brasileiros aqui, por exemplo, no Brasil, nós somos um país, né, em crescimento, nós somos um país em ascensão em relação às outras nações. Por quê? Qual é? Nós somos classificados porque nós dependemos de outras nações para podermos ter as coisas que temos. No meio tecnológico, em muitas coisas, em muitos equipamentos, em ciência. Somos dependentes de outros países. Por isso nós somos classificados um pouco abaixo. E os outros países da Europa e outros lugares do mundo se acham superior a nós por isso. Alguns acham que nós já somos primitivos. Mas o Brasil já está aparecendo no cenário mundial com uma face diferente. E assim há seres humanos que acham que outros não merecem a condição que ele tem. Considera aquela pessoa uma raça inferior. Inclusive os negros. Né? Mas Deus não. Quando Cristo vem na cruz do Calvário, ele morre de morte de cruz, ele morreu tanto para grego, para judeu, quanto para estrangeiro. Não fazendo acepção de pessoas. Porque todos são criaturas de Deus. Quem coloca essas coisas são um ser humano. Às vezes o diabo, o inimigo das nossas almas, vai e induz um líder a exterminar. Há países que pessoas não têm significado algum para seus líderes. É apenas uma peça de uso que, se não servir mais, ele descarta. O Evangelho de Cristo que transformou muitas nações. Mas há nações ainda que a sua liderança e uma boa parte das pessoas que admiram essa liderança não dão valor à vida do próximo. É um descarte.
Ó, fulano não merece mais viver, porque está incomodando a gente. Alguém vai lá e descarta ele. Simples assim. Mas o Evangelho de Cristo não, ele é para todos os homens, né? Mas se tiver no pecado, a única condição que às vezes deixa Deus chateado é você aborrecer Deus. É aquilo que está falando. Deus tem pode até ter Deus como um tirano, Deus não é. Ele dá condições do ser humano pensar, tomar as decisões, querer ou não querer. Simplesmente é o ser humano que procura o seu caminho. Ele dá o direito de escolha. Quer? Não quer não? Tá bom. Então, sendo assim, grave com você. Deus, como ele é o nosso criador, seja de homem ou mulher, de animais ou de ecossistema, se ele é o criador de tudo isso, Deus é muito responsável. Ele é responsável. Porque ele nos mantém, bem ou mal, nós somos mantidos. O que faz com que as coisas ficam atrasadas para nós é o nosso pecado, inclusive o pecado dos nossos antepassados. Por exemplo, depois do pecado de Adão, Deus falou, ó, agora a mulher vai dar à luz com dores de parto, coisa que a mulher não teria. O homem vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Ah, mas o homem não trabalharia? Trabalharia, mas não seria essa fadiga que nós temos hoje. Você está compreendendo? A terra produzia em abundância. Hoje, para a terra, há lugares no mundo que a terra não produz. É improdutiva. Há países que é totalmente dependente de outro país em termos de alimentação. Enquanto o nosso Brasil aqui, ele é dependente de tecnologias externas, porque apesar de ser um país promissor, que tem todos os requisitos para poder ser um país independente dessas questões, ele depende de tecnologias externas. Mas, em contrapartida, há países que dependem do alimento produzido no Brasil, que nas suas terras não têm condições de produzir. Então, o que eu digo? O Deus soberano, justo e fiel, como ele criou. Por isso você fala assim, uma pessoa ruim está sobrevivendo. O camarada é ruim, por que ele está vivo? Não. Aquela pessoa está debaixo do cuidado do Todo-Poderoso, mesmo sendo ruim. Não que Deus está protegendo ele, guardando ele do mal contra, não. Deus criou. A pessoa, ela vive porque Deus permite viver. Ah, porque ele é bonzinho? Não é porque é bonzinho. É porque Deus tem um compromisso de manter aquela pessoa vivo. Quando chegar a hora dela, a hora dela chegou. Quando chegar, aí sim, a conversa é outra. Então, assim Deus mantém a raça humana viva, os seres humanos vivos. Porque se a pessoa cometesse um pecado agora e fosse logo morta, não teria ninguém na face da terra. Quando alguém chega para Jesus e fala assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus falou assim, 70 vezes 7. Que era uma forma de expressar. Não tem quando você fala assim, eu já fiz isso aqui 1000 vezes. Eu liguei para fulano 1000 vezes. Você não ligou 1000 vezes. Você não ligou 1000 vezes. Você está citando um termo para justificar a quantidade de vezes que você ligou para fulano. Ou comunicou, ou tentou falar com fulano. Assim, Jesus, quando chega uma cidadã e pergunta, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus falou assim, até 70 vezes 7. Será que dentro de um dia uma pessoa consegue pecar contra a outra mais de 400 vezes? Não. Isso significa que Jesus falou assim, você deve perdoar o seu próximo quantas vezes ele precisar. Você está entendendo? Então, pessoas que não perdoam, pessoas que não guardam, pessoas que têm rancor, têm angústia no coração, essas pessoas nunca serão felizes. Jesus falou, perdoai-vos uns aos outros, para que você seja perdoado também. Então, Deus dá a condição e mantém o ser humano vivo, mesmo o ser humano cometendo erro. Quantas torpezas e erros estão cometendo aí? Quantas coisas se cometeram nessa noite? Mas Deus está deixando a pessoa viva. Chega um momento que Deus ele fica
se cansa daquela pessoa, aquela pessoa vai embora. Mas Deus dá a chance. Então, enquanto a pessoa não é ajuizada nem nada, Deus guarda, cuida e mantém. Deus mantém a sua criatura. Tudo aquilo que ele criou, ele mantém. Agora, quando se trata da salvação, é outra conversa. Você quase não vê as pessoas falar, boa parte dos cristãos atuais, falar de salvação. Porque é deselegante. Alguns eles estão vivendo achando que vão ficar por aqui mesmo. Acham que a terra, quando estão bem financeiramente, acham que a terra é um paraíso. Porque o corpo está sendo abastecido dos seus caprichos. O dinheiro está pagando. Mas vai chegar um dia que Deus vai fazer um julgamento. Então, nosso refúgio. Aí, Marco, vou viver a vida toda sofrendo aqui, para depois ter um refúgio no céu. O céu, para onde vamos, é o último refúgio para onde nós vamos. Mas nós temos condições de viver uma vida de refúgio aqui na terra ainda, em paz com a nossa família. Mas nós temos que construir a nossa trajetória. Não vamos viver em refúgio de paz e tranquilidade e sossego se nós não construímos caminhos para isso. Nós precisamos construir caminhos para isso. Nós precisamos estar atentos, ser sóbrio, longânimo, paciente, perdoar. E todas as coisas virão dentro do seu tempo. Pessoal, você tem uma vida quieta, sossegada na sua casa, com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus netos, com o filho dos teus filhos, conforme o Salmo 128. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor. Né? Comerá do trabalho da sua mão, feliz será com a sua esposa, seus filhos rodearão sua mesa. É a coisa mais gostosa do mundo quando você pode reunir com seus filhos, netos, naquele almoço de família, onde todos possam dirigir uma oração a Deus. Pai, te agradeço pela bondade que o Senhor nos dá, de abençoar nossa família, nossos filhos, nossos netos. Né? É muito gostoso. É isso que Deus quer. Quando Deus vê uma família reunida, quando Deus vê pais e filhos, as gerações reunidas, Deus se alegra. Porque essa é a proposta de Deus para a humanidade. Mas às vezes o ser humano não quer. Ele recebe um pouquinho de dinheiro, ele fica invocado, ele já acha que ele é até Deus. Aí faz coisas que não deveria fazer. Condena o outro porque fez, mas faz a mesma coisa que o outro fez e acha que ele tem direito de fazer. Então, se queremos paz e tranquilidade na nossa vida, nós temos que trabalhar para isso. A Bíblia diz que nós temos que exercer a paz. E é para exercer a paz nós temos que construir caminho que